E aí, você tem sentido muitas dores na coluna cervical, nessa região aqui do pescoço? Elas normalmente são provocadas por tensões de esforço repetitivo, atividades físicas sem acompanhamento profissional. E hoje, com o avanço da tecnologia, é muito comum encontrar pessoas com esse problema por conta do mau uso dos telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos. Nós vamos mostrar agora um tratamento que reúne técnicas de terapia manual, mesas de tração e descompressão e fortalecimento da musculatura que estabiliza a coluna. Pois é, o pescoço anda doendo muito, mexendo muito aí no celular, em posições inadequadas. É uma das causas bem frequentes da dor na cervical. Mas existem outras causas importantes. Eu vou conversar com a equipe do ITC que está aqui comigo hoje, a doutora Mônica Leonardo. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Natália. Como é que você está, doutora? Tudo em paz, graças a Deus. E o doutor David Gaudêncio já está aqui comigo, iniciando o tratamento na cervical. A gente vai mostrar daqui a pouco os detalhes desse tratamento. Já está aí com a mão a todo vapor, né? Essa terapia manual que é maravilhosa, não é, doutor David? Com certeza, Natália. É o início mesmo do tratamento. Isso, esse é o início. Pois é, antes de passar para o tratamento, eu quero conversar com a doutora Mônica. Quais têm sido as causas mais comuns dessa dor na região cervical, que é essa região aqui do pescoço, doutora? Bom, Natália, é cada vez mais comum os pacientes eles terem dor na cervical devido à má postura, devido ao uso inadequado de tablets, de celulares, o tempo prolongado em trabalho, no computador mesmo, o próprio dia a dia, o sedentarismo, tudo isso vai influenciar no aparecimento dessas patologias. Aí vem aquela dor na hora de dormir, aquele incômodo. Exatamente. Geralmente eles chegam com queixas comuns, como dor de cabeça, aquelas cefaleias tensionais, certo? Em alguns pacientes é a dor localizada e algumas vezes até essa dor ela pode irradiar para o braço, aparecer dormências, tudo isso é muito comum. E o que a gente tem visto cada vez mais é um público jovem aparecendo dessa forma e a gente tem atribuído bastante ao déficit do uso dessa tecnologia, né? Então, antes esse público era um pouco mais diferente. Exatamente. A gente tinha um público mais idoso, que estava associado mais a patologias degenerativas mesmo da coluna, pelo desgaste, com sinais de artrose, enfim. Mas hoje é cada vez mais comum esse público jovem estar se queixando e com sintomas bem graves, assim, bem agudos, com dormências e formigamento nos braços. Chegando aqui, então, qual o primeiro passo? É uma avaliação bem criteriosa? Como é que é essa avaliação que vocês fazem aqui? Pronto, no primeiro momento a gente verifica o paciente, a gente faz uma avaliação bem criteriosa e bem detalhada para ver e tenta investigar qual é a principal causa dessa dor, né, dessa lesão. A partir dessa avaliação, a gente traça um programa de tratamento adequado para aquele paciente. Tudo certo? Bem personalizado. Exatamente. Apesar de ser um protocolo. Apesar de ter um protocolo, ele é detalhado para aquele paciente específico. A gente vai verificar quais são as posturas que aliviam, quais são as posturas que podem agravar esse paciente. Então, ele vai fazer um programa de tratamento que vai desde a fisioterapia manual, as técnicas, as mesas de tração, mesas de flexão e principalmente as orientações, né? Que é o grande diferencial. É a gente saber orientar esses pacientes quanto aos riscos das lesões e o que está ocasionando toda essa dor, né? Então, o trabalho, ele começa aqui no consultório, mas ele também se estende para o dia a dia, para casa. A prevenção, né? Que é o mais importante. Exatamente. Doutor David, e então fala para mim sobre os benefícios da terapia manual para esses casos. Pronto, no caso aqui de dor cervical, que ela tem um pouco na cervical alta, certo? A gente vai estar trabalhando várias terapias, né? Uma delas é a osteopatia. A osteopatia é uma técnica que ela vai liberando muito as articulações e com isso a musculatura também vai dando uma relaxada. Com isso nós temos esse benefício, essa redução da dor.
Ela fica mais ou menos quanto tempo aqui na terapia manual? Pronto, a terapia manual, nessa fase inicial, nós vamos fazer primeiro, em média, uns 10 minutos de terapia manual. Né? No caso do paciente que ele tem essa irradiação para o braço, ele também vai necessitar fazer outras técnicas, como a mesa descompressiva, né, de tração. Mas no caso dela, inicialmente, ela vai receber essa manualidade durante esses 10 minutos iniciais. Bem, agora nós vamos dar continuidade à terapia manual. Nós vamos usar a mesa da Flexo para ela ficar em decúbito ventral, que é de barriga para baixo, e a gente vai fazer uma liberação na musculatura da região cervical, que essa parte de cima fica um pouco mais acessível com ela nesse decúbito. Então a gente vai trabalhar nessa região. Bem, estamos em mais uma etapa importante do tratamento, que é a mesa de tração. Nesse momento, a cervical dela está sendo tracionada, não é isso? Dr. David, explica pra gente o que está acontecendo agora. Bem, nesse momento, a mesa está tracionando a cervical dela. Então, as pessoas que têm essa dor irradiada é porque tem alguma compressão de raiz nervosa. Então, essa mesa ela faz uma descompressão milimétrica que vai dar esse alívio na questão do pinçamento, né? Vai afastar um pouco uma vértebra da outra, coisa milimétrica, e com isso ela vai sentir esse alívio. Um alívio bem imediato. Com certeza. Ela fica quanto tempo aqui nessa mesa? Nessa mesa ela vai ficar em média uns 12 minutinhos. Eu quero que vocês vejam aqui essa imagem mais fechada. Olha como a coluna dela, essa parte da cervical, está sendo puxada para cima, aumentando esse espaço intervertebral. Vale relembrar que essa descompressão é uma coisa muito sutil, ela não gera nenhum incômodo e nenhuma dor, certo? Ela é uma coisa milimétrica onde o paciente vai sentir um conforto. Estamos concluindo essa sessão de hoje com essa parte tão importante quanto as outras, que é a do Pilates, não é, doutora Mônica? Exatamente. A paciente ainda em tratamento, ele dá o início à atividade física conosco, certo? De uma forma mais acompanhada, mais direcionada. A gente vai estar trabalhando o que a gente chama de estabilização vertebral, que é o fortalecimento dos músculos que protegem a coluna vertebral, para que ela possa evoluir aos poucos e se direcionar para uma atividade física, um Pilates de forma mais independente. E qual o diferencial desse estabilizador? Dá para mostrar o aparelho para a gente? É uma unidade pressórica, que é o stabilizer, que ela vai dar um feedback visual para o paciente. Quer dizer, ela vai dizer para o paciente se ele está ou não fazendo a contração dessa musculatura profunda de forma correta. É um controle. Exatamente, é um controle e uma segurança para o profissional e para o próprio paciente, para que ele não gere sobrecarga. Vocês acompanhando tudo de perto? Sim, a gente vai estar diretamente com o paciente nas primeiras sessões, priorizando a independência dele aos poucos, para que ele possa dar continuidade com uma atividade física comum, ou seja, o Pilates, seja a musculação. Aqui já pode ir para a musculação. Exatamente. Após o programa de tratamento, a gente costuma encaminhar os pacientes para a atividade física, da preferência, seja a musculação, seja o Pilates, mas de uma forma bem detalhada, direcionada, falando quais são os exercícios que eles podem ou não podem fazer, aqueles que podem machucar, qual é a postura adequada no dia a dia. Então, toda essa orientação esses pacientes eles vão ter. Doutora Mônica, são 40 minutos mais ou menos de sessão. Quantas vezes por semana e por quanto tempo? Pronto, o programa ele vai variar em média de 1 a 2 meses de tratamento. Isso vai ser verificado na avaliação, qual é a real necessidade de cada paciente. A duração de uma sessão é de 40 minutos e a média ele vem
conosco aqui durante a semana é de 3 vezes na semana. Para os pacientes que precisam que estão mais doloridos, precisam de um acompanhamento maior, a gente pede que ele venha durante a semana, nos primeiros dias, e aos poucos a gente vai direcionando, vai tirando um pouco as sessões, deixando 3 vezes por semana, depois 2 até o momento da alta. E aí depois uma manutenção. E depois uma manutenção, se necessário. Dá uma dica, então, para quem usa muito agora a tecnologia, quem vive com celular, com tablet. Qual a postura correta, doutora? Então, o ideal é você trazer o celular para a sua direção, principalmente. Se a gente observar nas ruas, a gente vê muito a população com o pescoço caído, né? Essa região do tronco muito elevada. Então, o ideal é pegar o celular, trazer até o olhar. Você pode estar segurando o cotovelo com o braço, de forma que fique mais fácil, e o acesso é a tela do celular junto ao seu olhar, nunca para baixo. Evitar o uso prolongado também, né? Não é interessante você passar horas no celular. Usou, guarda o celular, evitar realmente essa sobrecarga na coluna, porque na hora que você curva, fica muito curvado, toda essa musculatura posterior, ela precisa segurar a sua cabeça. Crianças cada vez mais cedo, né, usando também. Infelizmente, e a gente está vendo exatamente o que a gente falou logo no início, né, a população cada vez mais jovem com dor. Doutora, obrigada, tá? Obrigada. Pelas informações e por ter nos trazido essa opção de tratamento que é tão importante para esse alívio da dor, né? Com certeza, eu é que agradeço. E que ajuda na postura e em vários outros fatores também. Sem dúvida. Obrigada. Obrigada a você.